Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. Eu sou o pastor Valdeci Borges e esse é mais um canal onde nós estaremos aprendendo a palavra de Deus, onde você também vai encontrar nesse canal muitos testemunhos impactantes, pregadores e mensagem que edifica a tua alma. Não sai daí, depois da vinheta estaremos de volta. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus mais uma vez. Estamos de volta. Queremos trazer um texto muito conhecido para a nossa meditação no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. E para começar do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor Jesus. Depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, eis que já estão em Hazazon Tamar, que é de Gedim. Então Josafá teve medo. O texto, veja bem que o texto ele diz assim: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou um jejum em todo o Judá. Queridos irmãos, todos nós sabemos essa história de Có. Sabemos que Josafá ele foi vitorioso, mas nós vamos observar que encontramos 3 atitudes de Josafá para ele receber esta façanha, esta grandiosidade, vitória, sem levantar arma. Vejamos bem, nós sabemos que o livro de 2 Crônicas, do 1 e o 2, ele abrange praticamente as mesmas informações que 1 e 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. O livro das Crônicas realizam mais nos aspectos sacerdotal da época, não revela especificamente o nome do autor. A tradução que é de 1 e 2 Crônicas foram escritos provavelmente por Esdras. Meu santo, vejamos bem a palavra do Senhor Jesus. Se a gente para observar quem foi Josafá. Josafá, ele foi filho de Asa, aonde Deus vai enfatizar dizendo que Asa, lá em 1 Crônicas, que Asa foi um rei a qual quebrou os ídolos, ele renovou os cultos, ele renovou a forma de cultuar. E Asa era filho de Abias, e Abias, filhos de Roboão. Nós sabemos que Roboão, ele foi o responsável para tirar os sacerdotes de dentro de Israel. Roboão, ele foi responsável em colocar outros deuses para cultuar e para adorar. Mas eu quero não pregar nesta manhã sobre Roboão, mas eu quero falar das 3 atitudes do rei Josafá. O texto ele inicia dizendo que
quando Josafá ele assume o reinado, Josafá ele agora adquire alguns inimigos, porque como não foram lutar contra o rei Asa, e quando o rei Asa vem a falecer, que Josafá assume o reinado, o texto vai enfatizar dizendo que Josafá ele adquire alguns inimigos, como está lá em 2 Crônicas capítulo 1. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que vieram alguns contra Josafá. E quando a notícia se espalha que Josafá assume o reinado, o texto vai dizer que os filhos de Amon se levantam contra Moabe, se juntam com alguns da montanha de Seir e vem a peleja a Josafá. A multidão era tão grande, mas tão grande, que o texto vai enfatizar dizendo que Josafá, ele tem um sentimento de medo. Esse medo que Josafá, ele tem dentro de si, era que Josafá, o medo dele era que ele talvez não poderia vencer esta guerra, vencer esta peleja, vencer esta batalha a qual foi se levantada. Alguém chega para Josafá e diz assim: olha, Josafá, está vindo aí contra ti uma grande multidão. E o número de exércitos que vem aí é muito grande. Está vindo os filhos de Amon, alguns da montanha de Seir, e o que tu tem aí não vai, com certeza não vai vencer esta guerra. O texto, meus irmãos, em 2 Crônicas, ele fala a respeito de 3 atitudes de Josafá. Por exemplo, a primeira atitude de Josafá foi que ele colocou no modo de ter atitude. Ele disse: olha, eu preciso ter atitude. A sua atitude como líder ao surgir as dificuldades na obra. Josafá, ele agora adquire algumas dificuldades. Josafá, ele agora talvez você tenha entendido que Josafá, ele tinha que ter uma atitude, porque existem pessoas que não têm atitude em meio ao teu problema, em meio à tua dificuldade, em meio que estão se levantando, mas neste dia glorioso, Deus fala com você dizendo: tenha uma atitude. Nós sabemos que vamos ver um exemplo lá em Êxodo, capítulo de número 32, versículo 35. A Bíblia diz que Arão fez o que o povo queria. Em 1 Samuel, capítulo 13, Saul fez o que não era para fazer. Ou seja, quando Arão, ele estava na liderança, lá em Êxodo, capítulo de número 17, 18, por aí, enquanto Moisés se encontrava lá em cima, recebendo a tábua da lei, e o texto vai dizer em Êxodo capítulo 33, versículo de número 28, que a Bíblia diz que Moisés passou 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. E o texto vai enfatizar que nesse período de dias, a qual Arão ele assume a responsabilidade de estar na frente do povo, ele vai dizer que o povo começaram a induzir Arão, a convencer Arão a criar outros deuses para sair do Egito, porque eles achavam que Moisés, com 83 anos de idade, talvez tinha morrido lá em cima, talvez estava morto. Mas a atitude de um líder não é ouvir o povo. A atitude de um líder, ele tem como ser exemplo nas suas atitudes. E Josafá, ele tinha uma atitude. Josafá, ele toma esta atitude. Como líder, Josafá, ele faz diferente. Sabendo Josafá, confiando em Deus, ele toma uma atitude.
O texto vai enfatizar dizendo que Josafá, ele agora pede para toda a congregação orar e jejuar. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não seja vencedor por causa das tuas atitudes. Não estou falando para você uma atitude de você parar, uma atitude de você se menosprezar, uma atitude de você não querer mais avante, uma atitude de você querer dizer que o teu problema é maior do que Deus. Não, tome uma atitude. Você que é líder, tem uma atitude. Você que é servo, toma uma atitude. E quando você toma uma atitude que é cabível aos olhos de Deus, como líder, como um servo do Deus Altíssimo, Deus, ele olha para você e atende ao teu clamor, atende a tua súplica. E vemos que Josafá, ele para mediante isso e toma uma atitude, diz assim: olha, vem cá, coloca o povo todo em jejum. A atitude de Josafá não foi outra, foi dizer assim: vem cá, nós vamos agora jejuar, porque talvez eu não possa contra esse exército que está vindo aí, mas eu sei que ele pode, e nós vamos buscar. O texto ele vai enfatizar dizendo que não adianta, não me convém a gente fazer aquilo que o povo quer. Porque se a gente parar para observar, irmão, existe o sacerdote que ouvia o povo e ia para falar com Deus. E havia o profeta que ouvia Deus para falar com o povo. Que tipo de pessoa você é? Você ouve o povo para falar com Deus, ou você é profeta para ouvir Deus e falar com o povo? Então a gente não estamos para agradar ninguém, nós estamos para falar do amor de Jesus. Segunda atitude, ele orou. O texto nos diz que a oração, ele muda o quadro da história. No texto encontramos 5 verdades na quais Josafá expressa a sua confiança. Vejamos bem, a oração é o alimento do crente. Você vê Ana, a Bíblia diz que Deus lhe tinha encerrado a sua madre. 1 Samuel capítulo de número 1. Mas o texto também ele vai enfatizar dizendo que Elcana, ele praticava a poligamia. A poligamia dava direito ao homem possuir 2 mulheres. E tem pessoas dizendo por aí que Deus constituiu a poligamia. É mentira. Aí cita o exemplo de Sara, cita o exemplo de Elcana. Não, irmão, o exemplo de Sara automaticamente foi uma coisa. Deus falou para Sara, Deus falou para Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, que Abraão estava triste, Deus animou ele com a promessa de lhe dar um filho. E o texto vai enfatizar dizendo que lá na frente, no capítulo de número 16 a 17, se não fosse minha memória, o texto ele vai enfatizar dizendo que Agar era serva de Sara, e porém Sara, vendo por ser uma mulher de 90 anos de idade, e os costumes das mulheres já têm encerrado, o texto vai enfatizar dizendo que ela agora convida Agar, sua serva, para deitar-se com Abraão, para lhe conceder um filho, porque tendo um filho deve ser como fosse dela também. É isso que tratou-se a poligamia, mas não foi Deus que tratou a poligamia. Se Deus tivesse constituído a poligamia do homem possuir 2 mulheres, Deus tinha feito 2 mulheres no jardim do Éden, mas Deus só fez uma mulher. E já o de Elcana, na cultura judaica, a gente vamos observar que a mulher, o homem, quando casasse com uma mulher que ela fosse estéril, lhe dava direito de possuir outra mulher que ela fosse estéril, que ela fosse fértil para poder gerar filho. Então, está lá em 1 Samuel. Nós vamos observar que Elcana tinha a Penina e tinha a Ana. Porém, Deus tinha encerrado a madre de Ana e ela não podia gerar filho. O texto vai dizer, queridos, que Deus tinha encerrado a madre de Ana. E a Bíblia vai dizer que ela não podia gerar filho, mas todo ano ela subia e dava uma porção dobrada ao Senhor Jesus. Mas Ana sempre estava nos pés do Senhor. A Bíblia nos diz que Ana sempre estava na casa do Senhor, orando e jejuando. Então a oração ela é o alimento do crente. Através da oração
muda a história, não muda a trajetória da nossa vida. Vejamos bem as 5 atitudes de Josafá. Primeira atitude foi que ele sabia que Deus tinha poder para resolver aquela situação. Segunda, ele sabia que o Senhor era fiel. Terceira, ele sabia que o Senhor jamais alcançaria, sem o Senhor ele alcançaria a vitória. Aí diz o outro aqui, ele sabia que as promessas jamais falhavam. No outro texto ele diz, sabia que a presença do Senhor resultaria numa grande vitória. Está lá em 1 Samuel capítulo 1, versículo 10, Ana orou ao Senhor. Isaías 38, versículo de número 2, fala a respeito do rei Ezequias, que adoeceu de uma grande enfermidade. Ele vai ao contexto, e o profeta foi lá até ele, mandando ele colocar a casa dele em ordem. Mas quando ele ora ao Senhor Jesus, Deus muda a situação, lhe acrescentando mais 15 anos de vida a mais. Em Êxodo 33, versículo 15, quando Moisés orava a Deus, pedindo para que Deus fosse com ele, né? E o versículo 18, Deus disse que ele começou a orar e que Deus mostrava a sua glória. Primeiro, são 3 atitudes. Primeiro, Josafá teve uma atitude de colocar toda a congregação em jejum. Segunda atitude de Josafá foi botar o povo para orar. E terceira atitude, Josafá louvou ao Senhor. Existe uma diferença entre louvar e cantar. Permita-me a expressão. Vou repetir. Existe uma diferença entre louvar e cantar. Cantar, dom que emite som harmonioso, que sai das cordas vocais com auxílio do diafragma. Exemplo, um grupo com mais de 100 vozes. Eles também citam, isso é cantar, não é? A diferença, nós vamos ver um grupo, um coral, tem 100 vozes, estão cantando, então sai de dentro das cordas vocais, o diafragma ajuda, então são melodia. Agora, louvar a Deus é ato de glorificar, adorar a Deus, demonstração de reverência ao Criador Jesus. Como está lá em exemplo, Josué capítulo 6, versículo 16 ao 20, Jericó foi ao chão, não é? Segundo os Crônicas, capítulo 20, 22, Josafá louva, Atos 2 e 47, a igreja de Jerusalém crescia em meio ao louvor. Para Deus, irmão, ouvir a tua oração, ouvir a tua petição, Deus ele te convida a você ter atitude em meio ao teu problema. Deus ele te convida a você orar em meio aos problemas. Ele te convida a você louvar a Ele, adorar a Ele, exaltar a Ele, glorificar a Ele em meio aos teus problemas. E o texto vai enfatizar dizendo que Josafá, quando ele tem essas 3 atitudes, a Bíblia diz, meus amados irmãos, que os inimigos, no outro dia, quando ia amanhecer, que iam para a peleja, os inimigos começam a se estranhar entre si e começam a matar uns aos outros. Josafá foi vitorioso sem levantar a espada. Então você também pode ser vitorioso. Lembre-se disso. Você que é líder, você que é pastor, presbítero, diácono, auxiliar, você que é servo, você que é chefe de casa, você que é dirigente de oração, se você está vendo uma coisa se levantando, tome uma atitude. Tenha atitude. Atitude de se levantar, atitude de seguir em frente, atitude de prosseguir, atitude de não parar. Não pare, não desista, porque dentro dessa tua atitude Deus trabalha em cima disso aí. Segundo, você tem que orar. Deus não pediu para você parar. Como é que você pode ter vitória se você não orar? A oração, irmão, ela abre as portas do céu. A oração, a Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia.
3 vezes ao dia. Então, oração, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Deus, ele convida você a orar em meio à tua dificuldade. Ah, pastor, mas está se levantando. Vá orar, meu irmão. Vá fazer um jejum. Vá se consagrar. A oração, ela nos fortalece. A oração muda o quadro. A oração muda a trajetória da nossa vida. Temos que orar. E terceira atitude que Josafá foi adorar a Deus, louvar a Deus. É muito bom a gente adorar a Deus quando o armário está cheio, é muito bom a gente adorar a Deus quando o guarda-roupa está cheio, mas Deus, ele te convida a adorar a Ele em todos os dias da tua vida. E para você ter vitória, adore ao Senhor, glorifica a Ele, exalta a Ele, porque Ele é maior do que todas as coisas. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te ilumine, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amém.